Olá, bem-vindos ao Match Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. É isso aí, a nossa convidada de hoje é uma comunicadora, publicitária, expert em construir conexões com propósito há mais de 25 anos. É isso aí, Manu. Ela já passou por marcas como PepsiCo, como Huawei, entre várias outras jornadas como empreendedora, atendendo diretamente propósitos dessas grandes corporações, né? E hoje ela é Head de Comunicação Institucional do iFood, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, que é brasileira. Brasileira. Bora conhecer a jornada inspiradora de Alessandra Ferrari. Ale, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigado, Ale. Nossa, eu que tô super feliz pelo convite, super obrigada. Animados. Eu tô super animada de estar aqui e contar essa história. E olha, a Ale tem muita história para contar, mas antes da gente começar esse bate-papo, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, que é @match.gastronômico, e também se inscrever no nosso canal do YouTube, não é isso, Gabi? É isso aí. Ale, manda também quais são as suas redes para o pessoal de casa poder seguir. Bom, LinkedIn, Alessandra Ferrari, e o meu Instagram, @alesferrari. Você já viu que já é diferente o programa hoje, né, Manu? Exato, né? A turma do Ninguém mundo do universo altas é. corporações, grandes empresas, vem já com o LinkedIn de primeira. Primeira vez que o LinkedIn apareceu. Você é uma pessoa que posta bastante no LinkedIn? Eu posto no LinkedIn, sim. Aliás, a turma do LinkedIn é o máximo. Eu recomendo, inclusive é uma rede que ela quando você interage com ela é uma rede super bacana, produtiva, viu? Né? Produtiva. Ela é muito rica para troca corporativa, né? Muito rica. Você tem troca de ideias, de pessoas, É surpreendente. Até para eu diria você surpreendente. contratar pessoas. Sem eu dúvida. contrato muito pela Match via LinkedIn. Surpreendente. E eu vejo ela penetrando hoje. Eu tenho uma filha de 18 anos, que ela é universitária, né? Acabou de entrar na universidade. Mas ela deve estar começando a entrar naquele momento de meu estágio, para onde eu vou, o LinkedIn é a vida, não? Não, ela quer ser empreendedora, né? Mas eu vejo a turma dessa idade que antes não olhava, mas super ativa no LinkedIn, viu? Então, recomendo as pessoas investigarem um pouco mais. Engraçado, eu tenho LinkedIn, eu tenho fases. Tem meses que eu entro toda semana e faço alguma coisa. Aí esqueço. Agora tá uns 6 meses que eu não apareço no meu LinkedIn. Tá morto. O pessoal do meu LinkedIn, me desculpa. Eu vou voltar, eu vou aparecer. Eu tô vivo. É diferente. Tá vivo. Inclusive, o pessoal já te segue no Instagram, já sabe, né, Gabi? É isso. Olha, com mais de 25 anos de carreira, nem diria, Ale, porque você parece uma pessoa muito jovem. Poxa. E, inclusive, trabalhou em várias corporações, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desses 25 anos de carreira na comunicação, que é onde você está hoje dentro do iFood. Eu trabalhei sempre como empreendedora, né? Eu trabalhei com grandes marcas, para grandes marcas, na comunicação, sempre transitando no mercado B2B e atendendo principalmente pessoas. Isso daí é uma escola que, independente da marca, assim, você transita em mundos diferentes, mas atendendo ao propósito de pessoas, claro, que ligados a um propósito que elas estão atendendo ali naquele momento, né? Então, foram escolas, para mim, cada experiência dessa, e às vezes experiências que foram concomitantes, porque eu era empreendedora dentro do mundo de comunicação. Você tinha uma agência de comunicação que prestava serviço para essas grandes empresas. Exatamente, para essas grandes empresas, né? Que nem existia esse nome. Uma coisa meio moda. Por isso que eu falei, 25 anos de agência. Exatamente. Para mim é um termo muito recente, né? Exatamente. Mas as pessoas, para mim, por isso que eu falo, quando você consegue estar nesse lugar, né, de comunicação. A comunicação tem muito a ver com isso, eu acho que a gente vai falar bastante disso, mas de deixar mais claro, né, e conseguir escutar, ouvir o que as pessoas têm a dizer e fazer as conexões certas, para mim é a grande tônica de tudo isso, né? Independente das empresas. Mas as histórias aí, tem histórias incríveis ao longo dessa jornada. E tem uma coisa,
eu descobri, e olhando para trás, que daí você faz, né? E olha, hoje as pessoas falam assim, Ale, você conhece gente no mundo inteiro, isso é fato, tá? Morei há 2 anos na Alemanha por um tempo e Fala profissionalmente. Saí de lá falando um pouquinho de alemão. Deutsch. Guten Morgen, né? Guten Tagen. Guten Abend. Gabriel. É isso. Agora, a gente descobre que durante essa jornada e você realmente fazendo essas conexões, você consegue levar isso para a vida. Então, é uma coisa que esse presente eu ganhei, mas soube construir também ao longo dessa jornada. Você tocou num ponto, Ale, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente faz e eu acho que todo mundo deveria se preocupar um pouco com isso. Mas pensando muito em hospitalidade e gastronomia, que é o nosso mundo, que é cuidar de pessoas, né? Eu acho que a nossa maior habilidade para quem quer crescer e viver bem nesse nosso setor é saber servir. Sim. Porque, no fundo, essa é a essência. E, às vezes, servir se aprende dentro de casa, recebendo um amigo, cuidando da sua esposa, da sua filha, ou numa agência de comunicação atendendo o cliente de uma forma, transparente, direta, com serviço de qualidade, com hospitalidade, de alguma forma, né? Então, acho que saber servir é meio que, talvez, o cerne do que a gente faz, né, Manu? Com certeza. A gente tá falando de muita coisa legal que o iFood vai fazendo, mas quais são as dificuldades que o iFood enfrenta? E acho que quando a gente fala em comunicação, é muito legal, estratégico a gente falar sobre isso, porque muitos donos de restaurante também enfrentam dificuldades e muitas vezes a comunicação, né, que é a sua área, é aquela área que vai enfrentar e mostrar como que aquilo pode, enfim, ser visto de uma outra maneira. Claro. Eu acho que dificuldades... Ou desafios, né? Eu acho que mais desafios. Claro que com todas as mudanças, eu acho que todas as empresas, né, enfrentam de maneiras diversas, né, questões tributárias, questões regulatórias, questões de mudanças de comportamento, enfim. Ainda mais no Brasil, de comportamento é algo que, assim, Exato. O que era um ano atrás... Tecnologia, eu acho que desafios é o que mais tem. O que é importante dentro da comunicação a gente ter? Transparência, consistência e constância. Sem também, e para cada público, sem gerar também aquele negócio de ser assim, uma enxurrada de comunicação desnecessária. Eu acho que à medida que você vai aprimorando e conhecendo cada um dos seus públicos, você vai se comunicando, entregando para cada canal, sendo consistente naquilo. E também a comunicação tem uma coisa que é muito uma outra via que muito pouca gente fala, que é sobre escutar, que é sobre ouvir. A gente acha que comunicação é só soltar, né? E nunca não é receber de volta. Exatamente. Nós temos muito, isso constantemente e intencionalmente, uma coisa de escuta ativa com todos os nossos stakeholders. Perfeito. Né? Nós temos um encontro mensal com o nosso grupo de restaurantes. Nós temos grupos de trabalho com entregadores. Nós temos programas, né, para restaurantes e entregadores. Temos comunidades com os consumidores. Então, a gente ouve muito. E não só ouve e reage, mas a gente se antecipa à demanda. Ó, que legal. Por exemplo, a gente está mostrando aqui o iFood Experience. Exatamente. Nós temos vários desses. Isso daí é lá na sede no iFood. Muita gente não sabe, né? Que a gente tem uma sede. Porque vê ali o aplicativo. Já fui lá algumas vezes. Ainda tá lá em Osasco? Não? Tá lá em Osasco. Já fui lá algumas vezes. Aqui em Osasco, né? Algumas Parece vezes. que é muito longe, mas é pertinho. São 8 anos de parceria com o iFood já na minha Olha na aí, conta. que legal. Peguei várias fases diferentes do iFood. Várias fases, exatamente. Porque até a gente, né, que trabalha nessa área e que é de restaurante, eu acho que o iFood começou como um certo competidor, né, para os restaurantes. Putz, eu vou ter que entrar no iFood. E hoje em dia existe eu acho que uma colaboração tão grande com os restaurantes que eu vou ter que estar no iFood não é mais tanto o pensamento de tantos donos de restaurante, né? Acho que uma minoria ainda deve ter,
Mas a grande maioria já entende que o iFood se tornou um colaborador que traz dados, que traz insights, então, e que na verdade é um parceiro, né? É isso, é para tudo. É para tudo. Porque o iFood não é uma plataforma, né? É o que eu falei, é um ecossistema. É, isso aí. E a gente, intencionalmente, cada vez mais vai ser isso, né? Quando você opera olhando... O iFood, primeiro, né? É uma empresa brasileira de tecnologia e inovação. Unicórnio. Referência global. É isso. Global. Hoje, o iFood, nós atuamos no Brasil, sim. Somos uma empresa brasileira, feita por brasileiros, para brasileiros. É muito legal isso. Muito. Mas nós exportamos hoje para outras empresas tecnologia. Isso é importante dizer. Modelo de gestão e modelo de cultura. Muito legal. Isso é legal, porque é assim, todo mundo fala, o que tá lá fora é muito legal, só o que tá lá fora é muito legal. Não, gente. O iFood é uma empresa que nasceu há 12 anos, né? E tem na sua... hoje representa para o Brasil, a gente estava conversando aqui, e esse dado é chocante mesmo. Representa, é um dado FIPE, representa mais de 0,5% do PIB do Brasil. Chocante. Então, é assim, gera na cadeia 909 mil postos de trabalho. Imagina, ao longo desses anos, então isso é um baita orgulho para o Brasil. E é possível, é uma empresa que nasceu como uma startup. É isso. Sabe? Não, e é isso que eu ia falar. Para resolver um problema, Para resolver um problema. E resolveu inúmeros problemas. E olha, continua resolvendo problemas. Nosso pensamento continua sendo de startup. Nós somos obcecados, obstinados por resolver problemas. Legal isso. Cultura, isso é valor. Isso é cultura, é inegociável dentro do iFood. Ser empreendedor, né? Eu sempre fui empreendedora na minha vida, vocês começaram assim. Hoje eu estou dentro de uma empresa que eu sou empreendedora. Eu tenho sentimentos de dono, né? Nós isso temos... faz toda a diferença. E que é muito difícil numa cultura de uma empresa com o tamanho do iFood. É muito difícil colocar na cultura de uma empresa esse mindset. E isso é inegociável. Porque o tamanho gera burocracia. Então... Inevitavelmente. Então, você conseguir construir uma cultura que consegue fugir da burocracia e manter o mindset empreendedor, que é, de certa forma, a burocracia vai contra isso, cara, é espetacular. Mas você vê, isso suportado, é uma cultura que é inegociável, né? Muito baseado nos valores de empreendedorismo, né? Sentimento de dono e tudo mais, e suportado por um modelo de gestão muito levado a sério, muito robusto. Isso também é inegociável. Vou te contar, Ali, assim, rapidamente, a minha experiência com o iFood começou 8 anos atrás. O iFood era, óbvio, muito grande, mas ele estava crescendo ainda tinha uma briga de espaço. E na época tinha outros players tentando ganhar força. E eu sofri alguns momentos com o iFood, né? Eu tive um primeiro momento que eu tinha iFood e outros players, e o meu foco era como é que a gente rouba a venda deles para o nosso cliente, né? Então, eu mandava... flyer nos pedidos, peça no meu canal direto, que você vai ter um desconto e vai ter o primeiro pedido. Porque na minha cabeça, a Manu trouxe isso muito bem, eu olhava como um concorrente, falava, pô, se eu tô perdendo... Vou ter que ir. Parte do meu faturamento para ele. Então, tudo que eu consegui jogar para mim é um benefício. Depois, teve um período, que eu não me lembro agora qual ano foi, mas um período de batalha dos players de delivery por mercado. Que a gente ficava naquela concorrência de quem paga mais para ser exclusivo. E aí a gente ficou nessa guerra por um tempo. Passada essa guerra, eu comecei a perceber, e aí é onde eu acho que o iFood, de fato, terminou de ganhar o jogo, porque sempre ganhou, mas aí terminou de acabar com o jogo de vez, quando o iFood começou a se colocar como um parceiro para tentar entender o que eu tinha de dificuldade e me trazer solução. Ele parou de falar de taxa comigo, ele parou de falar de quanto eu vou te pagar para ser exclusivo. E aí eu falei, cara, que mudança de mindset. Isso já tem muitos anos, tá? Vou chutar uns 5, não sei. E ali eu falei, cara, agora levaram. Eu cheguei a ser convidado para algumas conversas com pessoas do time de tecnologia do iFood na época, para ajudar a dar insights sobre gestão de DRE de restaurante, porque eles queriam ajudar outros restaurantes. Falei, cara, o iFood tá me ligando para pedir ajuda sobre como controlar a DRE para poder ajudar alguém. Olha a cabeça, né? Como... De comunidade. Sabe aquelas de gerar valor.
A gente faz isso todos os meses. Nós chamamos restaurantes, nós fazemos Pra ensinar isso, a gestão, apoiar. Para ensinar, para apoiar. Isso. Olha, nós e todos, não importa onde você esteja, liderança, tal, todos fazem visitas a restaurantes, a gente roda o Brasil. Você tem que ouvir, você tem que estar lá, porque tem uma coisa que é diferente você estar ali no escritório, sentado, vou não fazer adianta, isso. você não vai saber o que tá rolando. Não, vai lá, conversa, ouve, sente qual que é, o que está acontecendo, Cultura sentar isso, né, com você. É claro, Cultura forte. obviamente. E isso tem que ser desdobrado para todas as camadas, para todas as pessoas, porque senão não funciona. Se depender de mim, imagina, eu sei disso, mas quem está lá no meu time não sabe. Não adianta nada. O tamanho do iFood vai morrer rápido. O conhecimento se perde no caminho. Se perde. Imagina, e não multiplica. É a história do dividir para multiplicar. A história não é sobre gerar escassez, é sobre gerar abundância. É o pensamento da nova economia, é diferente, né? Antes, você tinha que travar o conhecimento. Isso você pode multiplicar para a educação, né? Você pode multiplicar para Uma curiosidade, Lê. Você falou rapidamente aí da cultura muito forte do iFood. Quais são os valores do iFood hoje? Empreendedorismo, eu entendi que está no meio. Empreendedorismo, né? Sonhar grande. Legal. Né? E acho que eles sonharam bem grande e estão realizando. O sentimento de dono e o all together. Isso daí a gente tem que ter sempre. All together, lê-se como a engrenagem tem que estar muito... Exatamente. Muito alinhada. É isso aí. Não tem silos ou áreas que pensam diferente. É isso, sem silos. Porque senão também não funciona. É muito difícil não também funciona. fazer isso em grandes corporações. É isso. Eu já trabalhei em grandes corporações, é um desafio enorme. É isso, mas você vê, se isso está impregnado na cultura, você relembra isso todas as vezes. É isso. Mas cultura é repetição de comportamento. É repetição de comportamento. Senão não se cria. E não se negocia. Né? E isso não se negocia, né? Tem uma coisa também do testar. Testar as coisas, né? Testar rápido, falhar startup, rápido. Né? Esse é o mindset, né? É isso. Ale, antes da gente ir para o retrato do convidado para a gente conhecer um pouquinho melhor, eu queria que você contasse então as novidades do iFood desse ano, assim. Contou um pouquinho, mas o que vocês preveem aí para os próximos anos? Poxa, a gente prevê uma integração muito grande, e a gente está preparado para isso, né? Da tecnologia, nós temos já isso, né? E olha, o iFood ele vem se preparando desde muito antes da pandemia, né? Em 2018 nós investimos muito em tecnologia, isso foi investido demais na infraestrutura, em pessoas, nesse pensamento. Hoje o nosso pensamento é drivado, né, por tecnologia e AI, não é uma coisa que para nós... hoje nós temos mais desenvolvidos e aplicados na plataforma. Hoje a gente tem mais de 200 modelos de inteligência artificial proprietárias, né? E em cada pedido, para você ter ideia, isso é dado, é aplicado mais de 30 modelos proprietários. Nossa. Isso quer dizer o quê? Calma aí. Tô curioso. Eu não tô entendendo o que você quer meu dizer, pedido, Ale. então eu tô pensando, ele já tá me dando meu pedido. Ele já tá te dando, porque eu vou fazer uma imagem para vocês, tá? O iFood entrega 120 milhões de pedidos mês. Nós chegamos a 120 milhões de pedidos mês. São 4 milhões, mais ou menos. Vamos fazer uma conta redonda. 4 milhões de pedidos dia. Isso é uma Black Friday por dia. Concentrado em principalmente 2 horários, mas mais no horário de jantar ali. Tá bom. Vocês... De 70 a 30? De 70 a 30? O fluxo da manhã está aumentando mais, mas vamos dizer que você tem um pico, aí você tem uma baixa, aí você tem um pico maior. Imagina fazer isso sem tecnologia e sem inteligência. Não, por quê? E assim, onde não são todos os elementos que estão no nosso controle. Porque você tem é isso que eu tô o restaurante, o entregador, né? Você tem o cliente que pede,
né? Você tem o tempo de preparo de cada cozinha, o recebimento da cozinha, o tempo de preparo. O AI meio que já vai mandando o entregador para a região quente, Ele já deve mandar. Ele mapeia, ele já manda, ele sabe o quanto tempo aquela cozinha demora para preparar aquele tipo de alimento, ele sabe. Então, assim, tem toda uma inteligência aplicada. Isso não é um negócio de muito tempo, né? Porque a AI está há 2 anos aí no mercado. Não, é para nós, desde 2018. Nossa, porque eu confesso que eu tenho sentido nos últimos, 1 ano. Claro que vem 2, se aprimorando. uma evolução. Claro que vem se aprimorando. Na logística que me surpreende. Eu falo, caramba, não tem mais pedido longo no iFood, não tem mais coisa que eu peço e pronto, vai demorar a vida inteira. E antes faltava, não tinha entregador, tô sem entregador na sua área. Eu tinha esses problemas há uns 5 anos atrás que eu não tenho mais. Vou contar uma coisa para vocês. E a gente vai aprendendo com o tempo e vai aprimorando, obviamente, né? E vai aperfeiçoando. Mas vocês imaginam, em dia de jogo, por exemplo, eu tenho previsibilidade, eu tenho um plano já para dia de jogo. Porque vocês sabiam que dia de jogo eu tenho menos entregador. Menos entregador. Com certeza. Na hora do jogo. Com certeza. Dia de jogo, Palmeiras e Corinthians, eu tenho menos entregador. Mas tá todo mundo assistindo o jogo. Exatamente. Fazer o quê? Eu entregar então, agora? Eu tenho ali um plano de contingência, que já está programado, já está previsto, já está... Já compensa. Chuva, dia de Nossa, chuva. incrível. Dá pra ficar 5 horas aqui com a Ale batendo papo. Não, igual a Ale Forbes, a Ale tem que voltar. Tem que voltar, né? Vai ter que ter outro programa. Tem tanta coisa para falar. Então, assim, olha... Previsões, assim, a gente poderia fazer um monte e aqui percorrer. Mas o que eu posso dizer é que a gente se prepara, ouve. Estamos preparados todos os dias para quê? Para atender, para entender e para entregar cada vez mais conveniência para todos e eficiência, que vai gerar o quê? Vai gerar mais rentabilidade para todos na cadeia, vai gerar uma melhor qualidade de vida, vai gerar mais eficiência. Por quê? Qual que é o nosso propósito? Qual que é o propósito do iFood? Isso é declarado, né? É alimentar o futuro do mundo. Isso daí todo mundo fala, isso é propósito, tá? Que é diferente de missão, de visão. Esse é o nosso propósito e continua sendo. Nós acabamos de reafirmá-lo. Isso se desdobra quando você ganhar tempo, né, numa reunião, pedindo um iFood e tal, nós estamos te ajudando a alimentar o futuro do mundo. Alimentar o futuro do mundo. Quando um restaurante ganha eficiência e ele ganha mais mercado, e ele consegue contratar mais, ele consegue vender mais, e o dono do restaurante consegue colocar o filho dele numa escola melhor, a gente está ajudando a alimentar o futuro do mundo. Quando a gente consegue ajudar mais de 10 mil pessoas, e principalmente focado nesses últimos anos em entregadores. No último ano, 5 mil entregadores se formaram no ensino médio, através do programa do Enseja, numa parceria com o Enseja, a gente está ajudando a alimentar o futuro do mundo. Independente do propósito que cada um tenha, o nosso propósito é alimentar o futuro do mundo. Então, assim, é um impacto em tudo. Esse o ecossistema. É impacto em tudo. E, assim, é para o Brasil. É uma empresa brasileira. Essa narrativa, essa história... Eu fico arrepiada. Lê, eu já sou parceiro da iFood em todas as minhas casas. Tem uma que ainda não é, a gente falou hoje aqui mais cedo. O time está na negociação aqui, se Deus quiser vai dar certo. Vai dar, já deu. Mas realmente fã, encantado do projeto, do que vocês construíram, do que vocês têm construído aí. Eu acho que... E, de novo, eu sempre falo para todo mundo que fala para mim, poxa, mas o iFood morde um pedaço enorme do meu faturamento. Eu lembro algumas coisas. Quanto custa um ponto comercial na Avenida Paulista? O iFood, ele é uma paulista multiplicada por 100, porque ele tem fluxo. Primeira coisa. Segundo, não pense só em quanto ele fatura. Pense o quanto ele te divulga. A quantidade de pessoas, você acabou de falar, são 100 milhões de pedidos mês, 100 e poucos milhões de pedidos mês, não é isso? 120. 120 milhões de pedidos mês. Ou seja... Crescendo, hein? Deve ter, óbvio, a Manu que pede todo dia delivery, conta por 30. Eu sou essa pessoa. Mas deve ter um volume de dezenas de milhões de pessoas mensalmente passando dentro da plataforma e sendo exposta ao seu restaurante, ao que você oferece, e sabendo que você está naquele local. E por último, e aí é um pouco do que eu vivi nesses 8 anos de parceria com a iFood, e não é merchan não, tá, pessoal? A Ale é só convidada aqui, tá? Tem que falar.
Não, mas eu tenho que falar, porque são 5 anos de parceria, são 8 anos de parceria, e eu nesses últimos 5 anos, eu realmente senti uma mudança de postura de vocês, a preocupação número 1 não é em faturar, em cobrar taxa ou ganhar mais restaurante. A preocupação número 1 é agregar valor ao parceiro, independente do que for. E aí, depois, vocês trazem esses outros benefícios. Então, muito bacana. Legal. Olha, Lê, agora chegou o momento que a gente ama, que é o retrato do convidado. Então, a gente vai te fazer algumas perguntas e conhecer um pouquinho mais de você. Das suas dicas. Qual foi a melhor experiência gastronômica que você já teve? Poxa, eu vou trazer uma com iFood. Lógico. E minha filha, olha, eu vou dar um contexto aqui. Comida, para mim, está muito ligada à memória afetiva. Porque eu venho de uma família que era muito ligada a isso. Assim, uma família de imigrantes, né? Espanhóis e italianos. Imagina, minha casa era só comida, né? Final de semana, tal. E todo mundo sempre cozinhava. Então, para mim, está sempre muito ligada a isso. E minha filha passou 1 ano morando fora estudando. E no dia que ela voltou, eu lembro que a gente pediu um iFood. E para mim esse daí foi a melhor experiência gastronômica. A gente pediu uma massa no Haskell. Olha lá, ó. Eu achei que você ia pedir uma feijoada do Bolinho, alguma coisa assim. Não, a gente pediu uma massa. Eu lembro que eu tava tão esperando ela chegar e tudo mais. E no dia que ela voltou, eu falei assim, você tá com fome? E eu abri o iFood e me apareceu. Sabe aquela coisa? E sabe aquela comida que ela falou assim, eu tô com saudade de comer o polpettone do Haskell. E foi isso, olha, merchan pro Haskell e é isso aí. Muito bom, muito bom. Qual profissional da área de gastronomia, de food, te inspira? Poxa, esse eu vou falar de boca cheia, o Atala. O Atala me inspira. E olha, ele ganhou minha admiração quando eu assisti o Chef's Table, a história dele de empreendedor mesmo, na gastronomia. De ir atrás de acreditar no sonho e de trazer muito dessa essência do Brasil e né, de falar assim, poxa, eu acredito nesse país. A gente fala muito que ele foi o cara que abriu o mundo da gastronomia brasileira para os grandes chefes. É isso. Acho que a gente, depois do Atala, passou a olhar para o chefe brasileiro também como o mesmo nível que a gente sempre olhou para os Bocuse, Alain Ducasse e os grandes chefes internacionais. É isso aí. Eu acho que ele acreditou muito. E numa coisa que era... eu faço questão até de contar para essa nova geração, porque muita gente, né, para não se perder essa memória, porque era árido. Sim, no Brasil. Era árido. Não existia essa internacionalização, não existia tantas opções. O que tinha repercussão era o que vinha de fora para o Brasil. Exatamente, não tinha. Ele abriu esse caminho. Ele foi, assim, um precursor. Precursor, Se você não fosse empreendedora na área de gastronomia, de alimentação, o que você teria escolhido fazer? Na área de alimentação, poxa, sabe o que eu acho fantástico? Eu acho fantástico aquelas portinhas. Quando eu viajo, e mesmo no Brasil, comida de rua. Sabe aquelas portinhas que abrem e você vai e você experimenta? Eu teria escolhido fazer alguma coisa que fosse local, que eu usasse fornecedores locais e que eu pudesse ali naquele ambiente trazer alguma memória afetiva do local para alguém, mas alguma coisa ligada ali a meio comida de rua mesmo, sabe? Memórias afetivas. É isso. Bacana. E Alê, se você puder colocar um ingrediente que não pode faltar na sua cozinha. Na minha cozinha? Afeto. O ingrediente secreto, esse aí. Afeto. Sempre. Esse faz diferença em qualquer coisa. Esse faz. Porque independente do que você for fazer, você pode fazer a coisa mais simples. Se você tiver carinho, aquela coisa se torna... Isso eu aprendi pequena na minha casa. Sabe quando você falou de servir no começo? Uhum. Eu tive meu avô,
que foi o meu avô espanhol, que eu falo que ele me ensinou a ser gente. Ele falou que servir era o maior privilégio que a gente tinha como ser humano. Concordo com ele 100%. Porque Verdade. é um privilégio servir. Ser servido tem um prazer. Agora, servir É um é privilégio. uma condição de dar, É isso. É um não de privilégio. receber. E quando você dá qualquer coisa, né? Seja o carinho numa refeição, seja um afeto, seja servir alguém, é um privilégio. Então, afeto, carinho não pode faltar. Esse ingrediente. Concordo 1000%. Ale, se fosse sua última refeição, o que você pediria? O que eu pediria? Puxa, minha última refeição Nossa. Complicou. O petone do pedi. rasco. Né? Poxa, uma bela massa. Eu adoro uma massa. Não tem A gente já vai descobrir da onde. Aliás, chegou a hora, mano. Exato, A hora da gente ó. descobrir onde os chefes comem, que a Ale gosta de comer. Então só vale agora nome de Tá bom. restaurante, tá, Ale? Tá bom. Ale, o melhor italiano. Eu vou ter que falar. Eu falei aqui, eu dei spoiler antes de abrir a câmera. Bottega Veneta. Aí, ó. Não foi merchan duplo, Não hein, foi galera? merchan duplo. Não foi. Não foi. Rolou um combinado, mas você tô brincando. Não teve combinado. Eu falei por quê, né? Eu dei a razão, não Você vou falou. estar aqui, mas eu falei. Nossa, minha filha, eu já sou fã, agora assim, não tem. E é muito bom mesmo. Legal. É o verdadeiro italiano. Você contou a veramente, história do tio e tal, que eu fiquei mais veramente feliz ainda. italiano, é maravilhoso. Ai, Maravilhoso. David, os craques. Parabéns, vocês estão de parabéns mesmo. Boa. O ambiente, todos. Já foi no Ibirapuera? Não fui ainda. Precisa ir. Preciso Me avisa ir. que a gente reserva uma mesinha lá que tá bem concorrido, mas tá lindo. Eu já tentei, tá? Não Então, consegui reservar. me dá consegui. me avisa que de repente Olha você vai ele ligar. direto. mostrando no programa que se você tem conexão, você tem tudo. Ele vai Isso arranjar fica direto. chave. Tô Se não vendo tiver aqui, lugar, eu Gabriel. aviso. Mas ó, falou, Ale, caiu uma reserva hoje, vai, Olha aí eu te aviso. Poxa, vai ser um Te prazer. dá essa... Bora lá. Melhor pizza. Eu gosto muito do Brás. Adoro. Brás também sai bastante Gosto aqui. muito do Brás. Ale, o melhor hambúrguer. Ai, Zedeli. Zedeli ganha muito aqui também. Qual é o maior do iFood de hambúrguer? Curiosidade. Deve ser uma das grandes cadeias, né? McDonald's. Como número, não sei, mas posso trazer, tá? Fiquei curioso. Agora também, não sei, eu posso trazer. Não vou falar aqui porque eu posso falar besteira. Fechado. Mas vou Depois você vou manda, a gente mandar. bota no- Eu vou mandar, vocês botam. Bota na coloca descrição. depois. Bota na Exato. descrição. Isso. Melhor árabe. Arábia. Ganha também bastante. Melhor japonês. Coxô. Adoro coxô. Lá Nova Adoro. Conceição ali tem um maravilhoso. Adoro. Melhor culinária brasileira. Olha, aqui tem dois. Tem o Fitó, que eu Nunca fui no Fitó. precisa ir. Tá aí, mais um pra nossa lista É isso. infinita. Vocês né? nunca foram? Não. Saí. Ali na Cardeal Arco Verde. Maravilhoso. E tem o manioca, enfim. Maravilhoso. Maravilhoso. Os dois eu sou fã, sim. Também. Melhor sobremesa, Ale. Melhor sobremesa? Você é de doce? Não sou muito, mas eu vou dar um que pudim sem furinho. Eu adoro. Tem uma técnica, né? Tem que passar no Tem uma técnica. coador. Tem todo É um... isso. Pudim sem furinho. Adoro. Eu não sou muito eu sou do salgado, tanto é que minha última refeição seria massa. Onde seria um pudim que você pede? É o pudim da minha mãe. É o pudim da minha Olha, mãe. tem um pudim que chama O Pudim, que ele é bem bom O também. pudim é bem bom, que vem na forminha. É exatamente. Eu peço, de vez em... É bom, é verdade. É verdade. Aliás, você encontra No no seu iFood. aplicativo do iFood Exatamente. o pudim. O pudim, pode pedir, é ótimo. Chega bem. Sua comida favorita? Massa. Massa. Essa você já deu pra gente. A última refeição, né? Imagina. É. O que você não come de jeito nenhum? Poxa, você sabe que isso é muito difícil. Eu não comer de jeito nenhum. Então você é do time do Gabi. Eu sou desse time aí, olha. Eu sou do time Frescaiada. A única coisa que eu pergunto, eu falo assim, é de comer? Tem uma Se coisa. não for de comer, eu não quero. porque Acho aí que pode tem passar uma mal. coisa. Tem uma coisa. O quê? Acabei de lembrar, acabei de pensar. Inseto.
Formiga, essas coisas. Não, formiga até comeria, mas é assim os outros, sabe? Grilo, baratinha, Né? escorpião. Né? Formiga... Mas é gostoso, é fritinha, uma friturinha, docinha. Bota normalmente um teriyaki,zinho, uma delícia. Não. Thank you, but no thank you. Não, mas comida. Gente, eu já fui em Bodódromo, lá em Juazeiro da Bahia. Eu não me nego a experimentar nada, absolutamente nada. Isso é igual. Mas tem coisa que eu não gosto, não quero comer de novo, não me mas apetece. eu como tudo. Eu como. Agora, esses escorpião. outros, escorpião, baratinha. Não se pede no iFood. Não. Se bobear, encontra lá, viu? Não vamos nessa alegria toda, não, porque lá tem de tudo. Tem de tudo. Se dá pra comer, tem ali. Se dá pra comer, vamos ver. Legal. Agora vamos pro momento panela de pressão, né, Manu? É isso aí. Teve algum momento que foi uma virada de chave que te levou para comunicação institucional, Ale? Acho que comunicação não teve um momento assim, teve um momento estanque, né? Comunicação institucional, a comunicação de uma maneira geral, quando ela é verdadeira, né? Eu acho que assim, isso é muito legal. A gente tem que começar a olhar a comunicação como uma forma estratégica dentro de tudo, né? Dentro das corporações, para a gente, enfim, se comunicar, para a gente vender, mas não só como não é uma coisa à parte, é uma coisa que faz parte, Sim. né? Então, não é para ela tem que ser transparente. Então, assim, não teve um momento, assim, virou a chave e foi para a comunicação institucional. Eu acho que toda a história e a proposta, da maneira que ela é colocada, principalmente no iFood, é que me levou para isso. Né? Foi uma construção da sua história. Exatamente, uma construção da história e a proposta com que ela é tratada de maneira estratégica, onde eu estou, né, é que me atraiu e me levou para isso. Perfeito. Né? Eu acho que aí deu o match porque não é apartada, ela faz parte, ela é usada para construir, ela é usada para ajudar, ela é usada para colaborar. Então, aí sim, ela é um meio muito importante. E aí eu fui inserida, né? Me inseri nisso de maneira muito... Eu acho que foi natural. Olá. Muito legal. Agora, Ale, na sua visão, o que você acha que é o futuro do food delivery no Brasil? Para onde vai esse universo? Tá cheio de player querendo entrar com propostas malucas e agressivas. O que você enxerga de novo aí para o pessoal que está ouvindo? Olha... eu acho que o food delivery, de uma maneira geral, né? Eu posso falar eu vou falar do mercado e posso falar dos consumidores. Vamos separar em dois braços. Eu acho que é mais por aí. Não, eu posso falar num braço só, mas não do food delivery. A gente tem que olhar para o mercado qual que é o futuro de qualquer negócio que a gente lide, que envolva tecnologia e que lide com consumidores para o futuro. Sim. É você cada vez estar mais atento como é que você vai atender esse consumidor, né? Olhando para a conveniência, como é que você vai ajudar o consumidor ou como é que você vai ajudar toda a cadeia? É tudo isso que a gente falou até agora. Né? Qual que é o futuro? E aí eu vou começar a falar de Brasil. Qual que é o futuro do Brasil? Quando você fala e amplificar um pouco a coisa, né? Porque quando você está nesse meio, você olha, como é que eu posso colaborar dentro do negócio que eu estou, que não é um negócio de food delivery. O iFood não está no negócio de food delivery, né? Ele começou como? Exatamente, o iFood é um negócio de tecnologia. Sim. Então, o meu olhar hoje, né, já amplificou. Então, assim, como é que eu posso olhar para o meu negócio hoje, que sim, eu atendo
todos esses stakeholders dentro do meu ecossistema, como é que eu faço isso ser mais eficiente, crescer, e eu faço todo mundo crescer dentro dele, né? De maneira estratégica, né? Olhando para dentro e para fora, ouvindo cada vez mais, antecipando as demandas, fazendo isso funcionar cada vez com menos atritos, né? Olhando como é que eu gero valor dentro disso para o país, para o contexto que eu estou inserido. Como é que eu gero valor olhando para o mundo, como é que eu consigo dar visibilidade para isso, Sim. né? Porque eu faço parte de um grupo maior, né? Dado que a gente está fazendo uma coisa aqui que é vencedora, como é que eu consigo olhar para todo o meu ecossistema, né? E fazer isso prosperar dentro do meu negócio, dentro do negócio que eu estou inserido, né? Dentro do país e aí atravessando as fronteiras. Essa é a nossa visão. Tem que olhar o macro para Exatamente. depois se situar dentro desse universo de futuro que está sendo construído. Que é muito além do seu próprio. Porque às vezes a gente fica preso em tentar construir algo para o futuro do que a gente faz. E está perdendo uma mudança complexa que está acontecendo em volta, né? Porque é esse o movimento, mas é sempre olhar o macro e voltar para executar no dia a dia. É isso. Porque senão você se perde. Perfeito. Né? A gente tem uma coisa aqui, um dos nossos valores, né, que você tinha perguntado também, é ambidestria. Você tem que olhar e não deixar de executar, que execução é uma coisa muito importante. Nós temos uma responsabilidade. 0,5% do PIB do Brasil, assim, parece um número, mas não é um número. É relevante. Nós temos uma responsabilidade com todos que estão no nosso ecossistema, né? E todos, eu digo, são pessoas, né? Não são números. E aí, é esse exercício de você estar aqui, mas você também está olhando para frente. Você está olhando para esse cenário e falando assim, como é que eu posso melhorar? E ser obstinado nisso. Falar assim, olha, eu preciso fazer isso acontecer. E ir, né, acoplando a isso todos os talentos, todas as ideias, mas ir executando. Falando assim, o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou melhorando. Você sabe? Então, esse exercício. É quase que um exercício de respiração, sabe? Você expande, contrai para gerar vida no final, né? Legal. Que aula, hein, Gabi? É isso. Temos que marcar outro. Ale, antes de terminar a nossa entrevista e te agradecer, eu fiquei te olhando e eu falei, ela tá de vermelho como branding? Foi pensado ou não? Eu uso muito vermelho. Eu adoro. Depois que eu entrei no iFood, eu uso intencionalmente. Aí, ó. Você vê que comunicação é tudo, né? Mas tá em todos os detalhes, né? É isso. Eu adoro. E é intencional, sim. É intencional. E é por causa do iFood. Certíssima. Adoro. Certíssima. Legal. Ale, muito obrigada. Uma aula que você deu hoje pra gente. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Espetacular. E, pessoal, se você gostou do episódio de hoje, não esquece de seguir a Ale nas redes sociais, o iFood. Ela deu aqui até o LinkedIn dela, a gente vai deixar aqui na descrição. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais histórias saborosas, visionárias pra gente se inspirar. Um beijo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.